Emma Goldman, O Elemento Sexo na Vida, Excertos. A verdade, um dia, será revelada, mas, em geral, é a mentira que perdura. A verdade é nua, direta. Não terá nenhum sorriso, subterfúgio ou compromisso. Vejam as mentiras enfeitadas em seda e joia. Elas são suaves, insinuantes e enganosas. Muitos demasiados são deslumbrados pela pompa e presunção das mentiras e seguem de bom grado, desconhecendo o rosto sorridente sob a máscara extravagante. Não é, portanto, surpreendente que a força mais elementar da vida humana, o sexo, ainda deva ser degradada e negada. As duas instituições que durante séculos tentaram subjugar o sexo para expulsá-lo pelos métodos mais diabólicos têm sido a Igreja e a moralidade, os mercadores de tudo o que é bom e saudável na vida. Mas, quanto mais a Igreja e a moralidade tentam subjugar o sexo, erradicá-lo das necessidades do homem, tanto mais consumada e devastadoramente o sexo se afirmou. É em anos relativamente recentes que a verdade sobre o sexo rompeu a rede de falsidade, ilusão e cilada que há tanto tempo tem assombrado a mente do homem. E todos os líderes e pioneiros no campo da psicologia sexual provam, sem sombra de dúvida, que fobias, mitos, neuroses e seus distúrbios mentais têm todos a mesma origem sexual. Mais do que isso, nossas ações mais simples dependem inteiramente de nossos impulsos sexuais. A dissimulação imposta por longas restrições morais nos impediu de reconhecer esta verdade fundamental. Mas, como é impossível resistir impunemente a uma força natural tão poderosa, a maioria das pessoas estava ficando mais ou menos louca. Algumas expressavam suas aspirações sexuais por fobias transitórias ou sonhos monstruosos. Outras, para se libertarem delas, passavam quase toda a sua existência em um sonho acordado, indiferente à vida comum. Finalmente, aqueles que eram mais fortes satisfaziam suas propensões com a ajuda de uma hipocrisia calculista que lhes permitia escondê-las dos olhos da multidão. O crescente acúmulo de pesquisas freudianas, as consequências sempre crescentes da aplicação das doutrinas originais, fornecem explicações de muitos problemas que costumavam nos intrigar, e muitas vezes nos permitem encontrar provas materiais da teoria da unidade de energia. Vemos assim que o sonho, o sono, o estado normal da consciência e as psicoses formam parte integrante da personalidade humana, que reage por uma a outra destas manifestações a uma influência externa, de acordo com a fase real da evolução desta força. Observamos que entre estas forças agindo sobre nós, a mais importante, se não a única, que quase sempre podemos encontrar sob os mais variados disfarces, é o impulso sexual. Temos que admitir que não podemos negar um fato real, mesmo que não gostemos dele. E por isso é indispensável reconhecer este impulso sexual tão mal alinhado como a grande força motriz psicológica da humanidade. O falecido professor Dorsey, em Why We Behave Like Human Beings, indicou que a psicologia
tem diagnosticado o complexo de impurezas e nos mostra o que está por trás do puritano flagrante que anuncia sua pureza. Também mostrou que a pureza do ignorante, quando comprada a um preço de uma curiosidade natural sufocada, não é segura e sã. O professor Dorsey prosseguiu dizendo que, por outro lado, o estudo da biologia começou a quebrar este complexo de impurezas e a doutrina profana e antinatural, iniciada pelos primeiros monges cristãos, de que o impulso sexual é o sinal da degradação do homem e a fonte de sua energia mais diabólica, a natureza sabe melhor. O sexo é uma função biológica primária de toda a vida acima das mais baixas. Seus atributos e qualidades têm uma linhagem antiga. Seu impulso é tão real quanto a força que faz com que as marés refluam e fluam. Tem influenciado profundamente a estrutura e o comportamento. É um elemento fundamental de toda a vida superior. Suas características externas são um belo artifício publicitário da natureza, pelo qual ela vende seus produtos e assim assegura sua família. Ao sexo devemos mais do que poesia. Devemos o canto dos pássaros, toda a música vocal e a própria voz. A plumagem que vem à suprema glória na ave do paraíso, a juba do leão, o rubor da donzela, a barba do homem e todas as formas mais elevadas de vida nos mundos vegetal e animal. Ele é tecido em cada estrutura da vida humana e coloca seus dedos em cada costume. Ao lado do débito da conta do sexo, devemos cobrar muitas besteiras bobas e algumas das mais sujas injustiças, que vão fazer daquilo que chamamos de cultura humana o surpreendente e variado mosaico que ela é. Somos mais lúcidos do que éramos, mas ainda não chegamos ao estágio em que a simples menção de sexo não provocará alguém a responder com uma reprovação ou insulto. Quarteirões inteiros na Main Street assumem que o conhecimento sexual é de propriedade questionável, ou, na melhor das hipóteses, para ser mantido no escuro em livros médicos, ou consideram-no como a posse banal dos francamente desavergonhados. Como resultado, a maior parte da literatura pseudocientífica sobre o sexo se inclina sobre as emoções e deixa os fatos em paz, ou apresenta os fatos sob disfarces. Grande parte dela não tem nenhum fundo biológico ou nada das leis da vida, que regem o homem não menos do que qualquer ser vivo. É o medo, às vezes chamado de reverência, que nos faz deixar o sexo em paz. É a modéstia e a vergonha tola, mascaradas sob o nome de decência, que obriga os museus a vestir faunas de mármore e cobrir amores e cupidos de bronze, com folhas de figo de gesso de Paris, muitas vezes mal vistos ou cortados na esquina. Muita falsidade no exterior sobre a questão do sexo. O homem é superior, os animais são inferiores. Sem mentes e, claro, não podem ter almas. Nós temos. A nossa é uma gestação divina. Daí que a arte da escultura fidiana, ao poema do segundo grau, tende à glorificação maior do homem. Homens e mulheres mais como deusas e deuses, e deusas glorificavam homens e mulheres. E assim aconteceu que a coisa mais comum na natureza, ao lado de se manter vivo, tornou-se investida com a santidade do céu.
Todos os escritores modernos sobre sexo provaram que a velha noção de sexo como começando com a puberdade é falsa. O impulso sexual, como todos os nossos impulsos, começa no nascimento e termina com a morte. Embora, em oposição a outros animais, o homem não possa interpretar seus apetites sexuais pela ação antes do final de um número respeitável de anos, uma maravilhosa causa de distúrbios nervosos, dos quais os animais fiéis ao retorno periódico da excitação sexual são livres. No entanto, parece que houve um despertar da sexualidade nele desde os primeiros dias de sua vida. Para Freud e a escola, as ideias sexuais vêm à tona no momento em que a criança recebe o peito. Parece que não é só a sensação de satisfação do apetite que impele a criança recém-nascida a tomar o peito de sua mãe ou enfermeira. Nesta pequena bola sem forma, na qual toda a gama de sensações ainda não surgiu, uma imaginação especial e antecipada faz com que o prazer do apetite satisfeito já seja complexificado por um prazer mais especializado. E será a partir dos primeiros anos que a imaginação da criança será voltada para as imagens sexuais. Isolada do mundo, sabendo ainda nada além da vida familiar, já possuidora de desejos que a natureza não lhe permitirá satisfazer até um futuro distante, a criança voltará a sua imaginação sexual para os objetos mais próximos, os únicos que ela poderá ter à vista. Haverá na primeira infância uma crise imaginativa, que muitas vezes terá uma reação distante sobre a vida sentimental do adulto. Os psicólogos nos pedem que observemos que o desenvolvimento sexual da criança pode ser de 3 maneiras: aparecimento dos primeiros fenômenos logo no momento do nascimento, crise na infância posterior, de 4 a 7 anos de idade, com inversão dos sentimentos normais, incesto, etc., crise de puberdade de aproximadamente 10 a 14 anos de idade, seguida de um retorno das sensações aos canais normais. Estas manifestações psicológicas estão, sem dúvida, estreitamente ligadas às modificações dos órgãos de secreção internos e, em particular, ao desenvolvimento sexual, que é apenas um departamento dessas atividades glandulares. Anteriormente, todas estas manifestações eram enfrentadas com densa ignorância e estupidez. Repetidamente, as mães batiam e ainda batem em seus filhos infelizes quando veem a menor manifestação de sexo, ou as aterrorizam e colocam o estigma da depravação em seus filhos. Eu poderia citar centenas de exemplos a partir de minha própria experiência como enfermeira treinada. A sociedade exige que o jovem adulto, homem e mulher, especialmente a mulher, reprima o impulso sexual durante vários anos, muitas vezes durante toda a vida. A frustração desse impulso instintivo não pode ser alcançada na pessoa normal sem interferência na saúde. Todos os tipos de distúrbios mentais e físicos podem resultar e muitas vezes o impulso, forte demais para ser frustrado, encontra uma saída em algum canal infantil e perverso. Na realidade, muitas esposas não ousam se entregar ao extremo por medo de que seus maridos a achassem demasiado ofensivas,
carentes do tipo certo de feminilidade. A maioria dos homens é educada para acreditar que a mulher deve ser capturada e não se entregar feliz e alegremente, com amor e paixão. Isso também impede que os mais sensíveis da espécie masculina se entreguem livremente. Eles têm medo de ultrajar e chocar a sensibilidade e a inocência de suas esposas. Você ficaria surpreso com a frequência com que as esposas se sentem chocadas e ultrajadas. Laura, a esposa do capitão no pai de Strindberg, nos dá a chave para os pensamentos e sentimentos de muitas mulheres. Ela diz a seu marido: "Quando entrei em sua vida pela primeira vez, eu era como uma segunda mãe para você. Eu te amava como meu filho. Mas quando a natureza de meus sentimentos mudou e você apareceu como meu amante, eu corei, e seu abraço foi uma alegria que foi seguida de uma consciência arrependida, como se meu sangue tivesse vergonha." Essa é a tragédia de muitas mulheres. O que é comumente chamado de incompatibilidade de temperamentos é quase sempre o resultado direto da falta de harmonia sexual. A insatisfação e o atrito que surgem quando a natureza química do sexo no homem e na mulher não conseguem se misturar harmoniosamente. Tomar frigidez em algumas mulheres, em grande parte devido ao efeito mortal do tabu sexual. Tais mulheres não podem, mesmo se elas tentarem desesperadamente, responder ao impulso sexual do homem. Na verdade, o próprio pensamento do abraço sexual a tais mulheres é uma tortura. Mesmo que o homem não tenha refinamento e imponha suas necessidades à sua esposa, ele encontrará satisfação. No final, ele busca gratificação em outro lugar. O sexo é mais poderoso do que todas as decisões. O homem ficará indiferente e, no final, insistirá no divórcio, ou se ele puder pagar por outra homenagem à sua amante. Tanto a religião judaica quanto a cristã impuseram a noção da função do sexo como somente permissível para o ato de procriação, para que possam ser fecundos, multiplicar-se e reabastecer a terra. Jeová permitiu que os judeus tivessem muitas esposas. A religião cristã, embora não permita várias esposas e imponha a gratificação sexual apenas para trazer filhos ao mundo, ainda está perfeitamente ciente do fato de que, seja dentro ou fora do casamento, o sexo está sendo expresso sem muita consideração pela sua procriação. Mas enquanto os religiosos e os puristas se agarram a seu fetiche de que o sexo não deve ser cedido, como eles denominam a expressão perfeitamente natural, os biólogos e psicólogos modernos rasgaram o véu de todas as tolices relativas ao sexo. Bibliotecas inteiras foram preenchidas com obras que tratam o assunto com compreensão e profundidade e mostram que houve uma compreensão inadequada da tremenda energia gerada pelo retorno do instinto sexual, por um lado, e por outro lado, das disposições biológicas para a liberação dessa energia através de canais não especificamente sexuais. É provavelmente absolutamente correto falar do instinto sexual como instinto criativo, e é igualmente verdade que qualquer saída que ofereça a satisfação emocional que vem do esforço criativo
tem a capacidade de neutralizar as necessidades de volta do desejo criativo. A importância deste ponto de vista deve ser plenamente realizada pelos pais e por seus filhos, pois os filhos os refletem não apenas através da herança, mas também pela assimilação de suas ideias e ideais. Ambos devem compreender e aprender a utilizar o essencial para desenvolver e satisfazer os anseios emocionais decorrentes do instinto sexual. É nesta relação que a liberação de energia ao longo das linhas recreativas e ocupacionais produz os resultados mais satisfatórios. Entretanto, o espírito criativo não é um antídoto para o instinto sexual, mas uma parte de sua expressão enérgica. Ele age de forma conservadora e utiliza o instinto para formas de satisfação que não são meramente protetoras em seu caráter, mas levam a seu maior desenvolvimento, seu alargamento e aprofundamento em sua impressão sobre o caráter inato e poderes de autodirecionamento e controle. A liberação não sexual de energia às vezes é suficiente para contrabalancear as necessidades fundamentais que se baseiam no desejo sexual e, de fato, para transmutá-las em forma de expressão úteis e autossatisfatórias. O homem que expressou este pensamento de forma profunda e poética foi Nietzsche, em Moralidade como Antinaturalismo. Ele escreve: todas as paixões têm um tempo em que são apenas fatais, quando, com o peso de sua loucura, arrastam sua vítima para baixo. E tem um período posterior, muito posterior, quando se casam com o espírito, quando são espiritualizadas. Antigamente, as pessoas faziam guerra contra a própria paixão, por causa da loucura envolvida nela. Eles conspiraram para sua aniquilação. A fórmula mais notável para essa visão está no Novo Testamento, no Sermão do Monte, onde, digamos de passagem, as coisas não são de modo algum consideradas de um ponto de vista elevado. Por exemplo, ela dito com aplicação à sexualidade: se teu olho te ofende, arranca-o. Felizmente, nenhum cristão age de acordo com este preceito. Aniquilar paixões e desejos apenas para evitar sua loucura e seus resultados desagradáveis nos parece atualmente uma forma aguda de loucura. A Igreja luta contra a paixão, com a excisão em todos os sentidos, sua prática, sua cura, suas castrações. Nunca pergunta como espiritualizar, embelezar e deificar um desejo. Sempre colocou a ênfase da disciplina no extermínio, da sensualidade, do orgulho e da ambição. Mas atacar as paixões pela raiz significa atacar a própria vida pela raiz. A praxis da Igreja é inimiga da vida. Este purismo já é reconhecido pelo pensamento, mas resta uma fase, a saber, que o sexo, embora seja um fator poderoso, não deve ser mantido à distância pelos não casados. Felizmente, este preconceito também está sendo demolido. Um simpósio recente sobre o elemento do sexo na vida do adulto não casado dá fatos claros e surpreendentes sobre este assunto.
Para citar apenas alguns poucos dados pela doutora Ira Weil em sua contribuição. Os solteiros têm as potencialidades do grupo casado, ao qual estão definitivamente relacionados pelo interesse e participação em todas as fases da vida que afetam o bem-estar do grupo casado. Sua vida sexual, em suas diversas formas, é vital para o bem-estar social, assim como é significativa para o seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal. É certo que estudar esta fase do sexo é explorar uma das áreas inexploradas de nossa civilização, em que a residência da ignorância bárbara e o ouvido ainda retarda o progresso. Sobre suas profundezas aparece uma névoa pouco convidativa e tendenciosa de dúvida e incerteza. Poucas explorações organizadas têm sido feitas deste estado de solteiro. Portanto, este esforço de fazer um levantamento do campo de vários ângulos representa um esforço para traçar fatos, traçar influências, causas, determinar a validade e o valor dos pontos de vista atuais e estabelecer dados e hipóteses que possam ser úteis na interpretação de nossa era. Por mais de 2000 anos, a gratificação oficial dos impulsos procriativos foi relegada ao estado de casamento socialmente reconhecido. A suposição da sociedade tem sido que sua proibição autoritária do desejo de acasalamento biológico adiaria sua utilização até o momento em que o rito civil ou religioso necessário sancionasse seu uso. Se a sociedade esperava que regulamentações externas subjugassem os impulsos fisiológicos e psicológicos, será que essas regulamentações foram eficazes? Aqueles que vivem sem casar vivem na castidade e no celibato? Se não, em que e como seus comportamentos sexuais diferem daqueles exibidos pelos semelhantes em todos os outros seres, exceto no caso de viverem em casamento? A atividade sexual não é um ato isolado, é uma experiência geral que motiva e afeta a personalidade. Da reação pessoal total emergem ideias de romance, beleza, exaltação e serenidade, devoção e idealização servil, ou um sentimento de sacrifício, tumulto, humilhação, vergonha, ansiedade, desejo de autopunição ou uma fraqueza, fracasso e inadequação autoaceita. Para interpretar a vida sexual dos não casados, é preciso reconhecer que existem duas funções do sexo. Uma, a biológica, que tem a procriação como um objetivo, envolvendo alguns processos intelectuais mais emocionais no interesse da preservação da raça. A outra função consiste na promoção do crescimento social através das relações humanas. Isto envolve a função lúdica e a atividade erótica, sem um objetivo procriador. Existem duas bases para a energia do impulso sexual: uma consciente, dirigida, guiada, sujeita a controles éticos, a outra inconsciente, instintiva, impulsiva, reagindo a estímulos, mas não sujeita à razão. Numerosos estudos revelaram que os solteiros, como os casados, têm experiências sexuais variadas. Dr. Klatt descobriu que 18% das mulheres tinham alguma forma ativa de experiência com menos de 18 anos de idade. Entre o grupo profissional selecionado pelo Dr. Hamilton, 59% dos homens
e 47% das mulheres tinham tido coito antes do casamento, e 2% dos homens e 6% das mulheres antes dos 21 anos de idade. Catherine B. Davis, estudando a vida sexual de 1.200 mulheres universitárias não casadas, relatou 61% admitindo a masturbação, dos quais 57% começaram antes dos 15 anos de idade. Os sentimentos e desejos sexuais foram vivenciados com alguma periodicidade em 70% do grupo que relatou sobre isso. Os solteiros, não menos que os casados, relataram várias formas de fenômenos sexuais. É interessante notar que as relações homossexuais foram relatadas com mais frequência para o grupo não casado. Isto é significativo, mesmo que socialmente a homossexualidade seja considerada mais perigosa entre homens do que entre as mulheres. Grande parte da homossexualidade entre homens cessa com a crença na potência heterossexual, como confirmado no acasalamento seguido pelo casamento. O lesbianismo é comum e sua prevalência é importante, embora nem sempre envolva permanecer solteiro. O grupo de solteiras lamentou mais a falta de filhos do que a falta de maridos. Aproximadamente 38,7% acreditavam que as relações sexuais eram necessárias para uma saúde mental e física completa. Aproximadamente 20% justificam as relações sexuais antes do casamento para homens e mulheres. Dra. Weil pergunta: não há um grande número de adultos solteiros e graduados de faculdade com menos desejo sexual do que os graduados do ensino médio? Será que os adolescentes maduros perdem seus impulsos instintivos primários quando se tornam adultos? O ensino superior é adquirido ao custo da contração sexual? Isto é absurdo e contrário a todos os fatos. A atividade sexual, em uma de suas muitas fases, existe, seja em jogos eróticos ativos, autoeróticos, homossexuais ou heterossexuais, ou com uma sublimação estética ou profissional. Sua natureza e intensidade estão sujeitas à escolha pessoal, julgamentos, padrões e ideais que são reguladores, mas não destrutivos, temporariamente proibitivos em vez de permanentemente inibitivos. Se alguém assume que a vida sexual é e deve ser limitada por sanção social aos que vivem em matrimônio, então o que fazem ou o que podem fazer os que vivem solteiros? A questão não é o que eles podem fazer, pois isto é idêntico para ambos os grupos. A existência legal real de garantias pré-nupciais atesta o tato da atividade sexual generalizada entre os solteiros. A inadequação econômica não elimina os impulsos heterossexuais, assim como a promulgação de uma lei punitiva não pode destruir os impulsos homossexuais. Na realidade, a sociedade reconhece as demandas sexuais, se não as necessidades sexuais do grupo não casado, em suas atitudes e sua normatização da prostituição, dos assombramentos homossexuais e dos salões de dança. Em outras palavras, os solteiros ou são levados a métodos artificiais de expressão sexual ou seguirão o impulso dominante nas relações naturais. De fato, eles têm feito com tabus impostos a eles por tanto tempo, especialmente desde que eles vieram a conhecer os contraceptivos para evitar trazer crianças indesejadas a este nosso maravilhoso mundo, um assunto sobre o qual eu espero falar antes de deixar sua cidade.
Os adultos não casados estão se aproximando do sexo como um fato e não como uma teoria. Eles estão aceitando francamente sua organização sexual como um instrumento de crescimento pessoal e conclusão emocional com estabilização social, em vez de hipocritamente como uma função projetada pelo plano divino apenas para a procriação de seres puros, cuja desculpa para viver era que eles pudessem morrer em pureza para alcançar a felicidade em um mundo por vir. Eles apreciam que o sexo é a fonte da vida, mas acreditam que uma vida sem sexo é um escárnio, após um amadurecimento biológico, porque é contrário à natureza, já que o sexo também é uma expressão de fatores psicológicos que socializam os indivíduos e os levam a renunciar ao matrimônio em harmonia com as leis e costumes de sua idade. Todo jogo erótico está geneticamente relacionado ao namoro, mas o namoro está sujeito ao controle social. Portanto, a vida sexual do jovem adulto solteiro normal, seja qual for, é a preparação para a perfeição do acasalamento, a promoção da felicidade pessoal e o ajuste em alguma forma de casamento, seja livre não convencional de direito comum ou de acordo com o rito civil ou religioso. Por concordar completamente com este ponto de vista e por conhecer o resultado desastroso e trágico da ideia puritana de sexo, considero imperativo chamar sua atenção para a necessidade de tratar a questão sexual com franqueza, e sem o subterfúgio normalmente empregado quando se refere ao assunto. Com o maior e mais livre espírito e poético, Walt Whitman, eu digo, onde falta sexo, falta tudo. Vamos nos livrar da modéstia ridícula tão prevalecente na superfície da sociedade educada. Libertemos o sexo da falsidade e degradação e compreendamos que o sexo é um fator dominante para a saúde e a harmonia na vida e na arte. Texto manuscrito sem data de criação. A citação no texto é do ano de 1912. O manuscrito completo pode ser consultado no Emma Goldman Papers do Instituto Internacional de História Social. Ele consiste de notas e citações datilografadas, fortemente corrigidas a lápis e nem sempre legíveis. Os trechos incluídos aqui são extraídos das partes que foram relevantes e legíveis. O estado muito rude do manuscrito exigiu algumas correções de ortografia, gramática e pontuação, mas apenas as mudanças mais necessárias foram feitas. Tradução e edição do capítulo sobre sexo, realizado pela Biblioteca Emma Goldman, Salvador, Bahia, junho de 2021.